ontem. Bom dia, Marina, bom dia, Inácio. E a gente vai continuar, né? Lembra de onde a gente tinha parado? A gente tinha parado... A gente estava fazendo um joguinho, lembra? Bom dia, Luísa, bom dia, João. Deixa eu só retomar ali, porque a gente vai continuar, tá, pessoal? Lembra? Lembra que a gente estava fazendo a brincadeirinha do vivo morto, né? Quem acertava as questões continuava na disputa, quem não acertava saía e acabou voltando, né? Porque a gente não teve ganhador. Então, deixa eu só pegar aqui de novo as questões, tá? Para a gente trabalhar, que são as questões inéditas, né? Deixa eu abrir ela aqui, ó. Alguém lembra até que número de questão a gente foi? Que isso aí eu confesso que eu não lembro. Vocês lembram até que número de questões a gente foi? Acho que a gente foi até a 12, 13 por aí, né? Oi? A gente João? passou o nitrogênio. A gente... Pois é. É que eu não lembro o número da questão. Lembra o número? Bah, eu não me lembro direito, sabe? Tá, vamos ver se a gente consegue abrir ela aqui, ó. E lembrando. Então, ó, para quem não tava na aula, para quem não lembra como é que foi, é o seguinte, a gente tá... Vocês estão conseguindo ver em uma tela cheia aí, pessoal? Sim? Eu já vou dar zoom, mas vocês conseguem ver? Sim. Tá, obrigado. Bom, então, qual é o nosso joguinho, né? O nosso joguinho é o seguinte, ó. Eu trouxe, de acordo com a banca do Enem, são 50 questões inéditas, né, que eu fiz, então elas não têm resposta na internet, tá? Não adianta procurar. Com os temas variados, né, que mais aparecem na prova do Enem. Vocês vão ver que a maioria das questões são realmente questões de ecologia, né? Mais de um terço da prova do Enem é ecologia. Então, a maioria delas é de ecologia, mas tem outros conteúdos também. E o lance é o seguinte, ó, eu vou dar a questão para vocês, e aí vocês respondem ali no chat o que vocês acham que é a resposta, e a gente vai eliminando. E aí, se tiver um ganhador, porque não teve na primeira rodada, a gente pode combinar o prêmio, né? Eu fiz isso no ano passado, e a gente tinha combinado o prêmio aqui, que podia ser os livros, né, a apostila completa ali do meu grupo de biologia, que tem todos os conteúdos e todas as questões, ou a gente pode combinar um lanchão, né? Eu acho que a galera até prefere um lanchão, tá? Vamos torcer para que tenha ganhadores nessa rodada, né? Lembrando que a gente tem que ser honesto, tá? Aconteceu na semana passada muito Maria vai com as outras, tipo, a galera não tinha muita certeza, mas como geral estava respondendo aquilo, a galera respondeu igual, e aí houve eliminação em massa. Então, se tu acha que é a B, vai na B. Ah, mas todo mundo colocou a A. Pois é, mas tu acha que é na B, tu deve ter motivos para crer que é a B, né? Então vai na B. Tá? A Luísa botou de eu não estava nessa aula, Lu. Então, né, hoje tu vai ter a oportunidade de vivenciar ali o quiz de bio, né? Então a gente vai... vou descer aqui nas questões, porque eu também não lembro até onde a gente parou. Aqui tem o ciclo do nitrogênio, então aqui, até que foi. Eu acho que essa aqui também foi, né? Eu lembro que essa aqui teve alguém que citou. Essa daqui, eu acho que foi aqui onde a gente parou, né? Se eu não me engano, foi. Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver a 15 ali. É só aumentar, porque pode acontecer. Opa, pode acontecer de. Opa, mas que droga. Aqui, ó. Agora eu consegui. Tá, deixa eu ver essa 15 aqui, vamos ver. Ó. Aqui, tá. A 15 também a gente foi. Tá, vamos ver a 16, então. Acho que talvez tenha sido a 16. Essa eu pulei. Eu lembro. Essa eu pulei. Tá, é difícil você acertar em questões de histologia, assim, né? Não que vocês não teriam capacidade, eu tenho certeza sim. Essa aqui também. Essa aqui foi a que todo mundo errou. Essa aqui foi a que os finalistas erraram, né? A maioria, eu acho, tinha ficado em dúvida entre GRD e A, né? Eu acho. Até aqui fala aqui no esquistossoma, né? Então só podia ser A ou C, né? Aí, dor na articulação, febre, coceira, tosse, etc. A que causa cardíaca é o Chagas, que também é uma doença de protozoário. Vamos ver lá. Então, acho que aqui, pessoal, tá? Aqui já começa valendo para vocês. Deixa eu só dar uma... Opa! Não acredito que eu fiz isso de novo. Não acredito, né? Não acredito. Vocês conseguiram ver, né? Vocês viram a resposta ali?
Sim ou não? Não mintam. Foi bem rápido. Essa aqui não foi. Essa aqui eu tenho certeza que não foi. Ah, não, a Júlia botou. Tá, então tá, vocês já viram a resposta. Beleza, deixa eu só diminuir aqui então um pouquinho. Isso. Daí a gente vai para 19. Tá, aqui. Essa aqui é bem boa. Não tem problema. Vamos para 19. Essa aqui é boa. Ah, essa aqui é muito boa. Vamos ver. Vou botar aqui para vocês conseguirem. Aí, ó. Vamos lá, pessoal. Valendo. Todo mundo. Todo mundo. Valendo. Vamos lá. Essa aqui é um pouquinho maior. Eu vou dar 3, 4 minutos para vocês. Vamos lá. A Camila já botou a resposta dela. Vamos lá, pessoal. Tem um minutinho ainda. Essa é difícil. Vamos lá, pessoal. Galera dividida, né? 10 segundos. Quem não botou tá fora do jogo. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olha, é uma questão realmente bem difícil, tá? Bem difícil. Mas a maioria acertou. A resposta é letra B, tá? Então, ó, vamos analisar aqui, ó. Aqui fala, né? Essa aqui é a clássica questão do Enem. Te dá um texto explicando sobre os gases de estufa e te diz que a produção de metano, que é o principal gás de estufa, metano entérico, né, intestinal, portanto, pelos ruminantes, é dependente principalmente do tipo de dieta disponível e também do nível de digestão. Então, para quem não sabe, a vaca, ela fica quase que a totalidade do seu dia que ela está acordada mastigando,
mas não mastigando na boca, mastigando no chamado rumen, que é um estômago modificado. Esse estômago modificado, chamado de rumen, fica, em aspas, fermentando aquilo que ela ingeriu, para facilitar a absorção do amido presente na grama. Então, olha só que doido. As bactérias, os ruminantes têm um estômago modificado, chamado de rumen, onde nesse rumen tem uma colônia bacteriana, uma flora, né, uma microbiota bacteriana. Essas bactérias são capazes de degradar a celulose presente na parede celular vegetal, coisa que nós humanos não temos. Por que a gente come fibra e, em aspas, faz o cocô da fibra, né? Porque a gente não consegue degradar a celulose presente na parede celular vegetal. Os ruminantes conseguem graças a essas bactérias, bactérias decompostoras. E aí, nesse processo de fermentação, eles acabam liberando metano, tá? Então, é mais ou menos isso que acontece. Essa é uma questão bem voltada, né, para quem, por exemplo, vai estudar agropecuária, engenharia agrônoma, para quem vai estudar veterinária, para quem vai estudar zootecnia, vocês vão aprender todo esse processo aqui, tá? Então, diz assim, ó, com base no seu conhecimento já adquirido e também no texto acima, o que deve ser feito para diminuir a liberação de gás metano pela pecuária brasileira, tá? Então, olha só, eliminar a ingestão de carne bovina da alimentação dos brasileiros, consequentemente eliminando o ruminante. Cara, se a gente eliminar a carne bovina, a gente vai comer o quê? A gente não está pronto ainda, a gente não tem matriz alimentar suficiente para substituir isso de cara, tá? Os vegetarianos e os veganos podem ter um ponto de vista diferente, mas hoje em dia, se todo mundo virasse vegano, muitas pessoas iam morrer de fome. Hoje em dia, tá? O Brasil ainda é um dos países onde tem o maior índice de pessoas vegetarianas e veganas no mundo. Se eu não me engano, já chega a 25%, ou 15% ou 25% das pessoas que têm tendência a ser. Ou são simpatizantes, ou estão tentando ser. Eu acho que é 15% esse dado, tá? Se alguém tem esse dado mais completo, pode avisar aí. Vamos pular B, ó. Substituir os alimentos de origem animal por hortaliças, visto que possuem o mesmo valor energético. Não possuem, tá? Apesar das hortaliças serem boas fontes de nutrientes, principalmente se tratando de proteína, a gente ainda não teria condições de, no momento, substituir 100% dos alimentos de origem animal, porque eu não estou falando só da carne, eu estou falando do leite, do ovo, do queijo, da manteiga, né? De todos esses alimentos. A gente não teria condições ainda no momento de substituir 100% deles por hortaliças, tá? Elaborar uma dieta para os animais ricas na produção de H2. Cara, elaborar uma dieta para os animais deve ser feita como medida para combater. Mas se ela for rica em H2, ela vai contribuir, porque ele justamente é quem forma o metano, né? Visto que ele neutraliza. Não, ele não neutraliza, ao contrário, ele forma. Instaurar um equipamento no rumen, que é esse estômago modificado desses animais ruminantes, para diminuir a produção de CH4. Olha que doido, isso aqui está surgindo como uma alternativa, tá? Existem pesquisas nesse sentido, de instalar, por exemplo, né, introduzir algum aparelho no estômago dos bois e das vacas, para que esse metano seja quebrado lá próprio dentro do rumen, e aí não passa pelo trato gastrointestinal do animal e não peidaria metano. Ele peidaria CO2, por exemplo. Tá? Mas isso ainda é embrionário, está assim, né, estudando. Poderia ser essa resposta? Poderia. Se o texto trouxesse algo nesse sentido. Então, quem marcou E é uma pessoa futurista. Talvez daqui a 10, 15, 20 anos exista isso aqui. Tá? Isso aqui está em análise. Né? A resposta é letra B, ó. Elaborar uma dieta com alta digestibilidade. O que significa dizer isso? O animal coma e não precisa ficar várias e várias e várias vezes mastigando, ruminando, fermentando aquilo. Então, algo que seja mais digestivo. Caiu no trato intestinal, caiu no trato gastrointestinal, né? Já é absorvido e eliminado pelo animal, né? Reduzindo assim a produção de H2, que é o principal precursor do metano. Então, resposta certa, desculpa, aqui, ó. Cadê? Letra B, o correto, porque tal medida diminui a produção de metano sem afetar a dieta dos consumidores. Então, somente quem acertou está ainda no páreo, tá? Vamos para 20. Ah, essa aqui é bem boa também. Acho que eu vou ter que... Deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó. Vou ter que dar uma diminuidinha, né, nesse tamanho aqui para poder caber a 20 na tela para vocês. Tá, tem aqui. Deixa eu até dar uma aumentada aqui. Tá? Vou dar uma aumentada. Tá? Vamos lá. Essa aqui é um pouquinho mais fácil, tá? Então, eu vou dar 2 minutos e meio para vocês, valendo a partir de agora.
Vamos lá, pessoal. Tem 10 segundos a partir de agora. 5, 4, 3, 2. Quem botou, não bota mais. Pois é, pessoal. O que eu tenho para dizer para vocês? Bom, olha só. Aqui ela fala de vacina, né? E fala, conforme ela está no texto acima, a importância da vacinação, bem como as campanhas feitas pelo governo para vacinação em massa, como por exemplo o dia D, relacione como funciona o mecanismo de imunização via vacina. Bom, a maioria marcou a A. O princípio da vacina consiste em implantar micro-organismos controlados, causadores das doenças específicas, é verdade, que vão estimular a memória imunológica do indivíduo, verdadeiro, e criar antígenos de defesa para tais. Bom, como é que eu posso explicar isso de uma maneira bem simples? Vocês têm que entender a diferença entre antígeno e anticorpo. É isso que vocês têm que entender a diferença. Olha aqui, ó. Correta, porque vai criar no organismo células de memória para combater posteriormente os patógenos. Então, olha só. Quando eu estou falando de antígenos, né? Lembra quando estudou, eu não lembro se foi, foi o Giba que deu genética para vocês, né? Lembra que ele explicou lá o complexo antígeno-anticorpo? Lembram disso? Então, antígeno é uma proteína que fica na membrana das células que são reconhecidas por aquele organismo que vai atacar, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, tá? A diferença entre antígeno e anticorpo. Algumas pessoas poderiam ter se confundido entre antígeno e anticorpo. Então, anticorpo é uma proteína que geralmente reconhece um corpo estranho e ataca ele. Isso é um anticorpo, né? Quando estudaram lá, lembra quando vocês estudaram sistema sanguíneo ABO? O Giba deve ter explicado para vocês lá o que eram aglutininas e aglutinogênios, ou complexo antígeno de corpo. Então, é bem isso que a questão traz, ó. Implantar micro-organismos controlados. Como assim micro-organismo controlado? Na vacina da Covid, que a gente está testando agora, provavelmente vão injetar dentro do nosso corpo partículas do Covid-19, do SARS-CoV-19. Só que essas partículas são fragmentadas ou o próprio vírus está fragilizado. Só para que as nossas células de defesa reconheçam aquelas partículas e comecem a produção de anticorpos na gente. Isso para que, quando formos expostos novamente ao Covid, nós já tenhamos a chamada memória imunológica, nosso corpo já desenvolveu anticorpos suficientes para combater isso, tá bom? Então, quem acertou, parabéns. Isso tem chance de aparecer na prova com, assim, ó, 100% de certeza. Vai cair alguma coisa do Covid na prova, a gente só não sabe o que, tá? Vamos para 21, ó. Essa 21 também é muito boa. Vamos lá. Vocês têm, essa aqui é um pouquinho mais fácil, tá? Então eu vou dar 2 minutos para vocês, a partir de agora.
30 segundos. Dez. Quem não marcou, não marca mais, pessoal. Vamos lá. Tem alguém que pensa diferente da massa aí? Não. Então vamos lá. Essa é uma questão também bem provável, né? Que ela pede os benefícios ambientais da reciclagem. Eu lembro que eu trabalhei bem esse assunto com vocês, a gente entendeu a diferença entre reciclagem e reutilização, né? Reciclagem, ela envolve transformação, principalmente transformação industrial. Já a reutilização, o reaproveitamento não envolve isso. Então, reduz a produção de lixo? Sim, a reciclagem reduz, mas não é somente isso. Aumenta o consumo de recursos naturais? Bem pelo contrário, né? Reciclagem diminui, né? Por mais que tenha valores ambientais, reciclagem é um dos motivos de maior utilização de água potável no mundo. Pois é, isso é bem discutido, tá? A reciclagem, ela utiliza muita água, mas não é o maior, né? Não é o maior. O maior a gente deixa para agricultura e pecuária. Porém, a reciclagem, sim, pessoal, ela utiliza bastante água, tá? Reciclagem poupa energia e água. Se comparado com outras coisas, né? Por exemplo, o processo de mineração para extrair novos recursos para fazer minérios, né? Enfim, e tudo mais, a reciclagem, sim, poupa água e energia. Reduz o consumo de recurso natural, porque afinal de contas é isso que a gente quer com o processo de reciclagem. Diminui o volume total de lixo, entre outros. A gente poderia botar aqui ainda para ficar mais completa, é fonte de renda, né? Os galpões de reciclagem. A reciclagem não acarreta em benefícios ambientais, somente sociais, como a disposição de milhares de empregos. Sim, ela acarreta em benefícios sociais, como a disposição de milhares de empregos, mas também benefícios ambientais, porque quando eu reciclo, eu deixo de extrair da natureza a matéria-prima para que sejam feitas outras coisas, tá? Isso aqui é uma questão mais fácil. Opa, essa aqui é bem boa, tá? Deixa eu só dar um zoomzinho nela aqui, ó. Tá? Essa aqui é bem boa. Vamos lá, vamos ver. Acho que vai ter que pegar então nessa aqui. 2 minutos. Um minuto. Trinta segundos, pessoal. Vamos lá. Quinze. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quem não botou, não bota mais. Só vai até o Davi. Então, quantas pessoas estão no jogo? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O Davi tinha mudado de opinião. Tinha botado D primeiro e depois C. 12, 13, 14. Não, aqui já era do anterior. Então começa na Luísa ali. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pessoas só. Tá. Começando na Luísa, né? A Luísa botou B, a Marina também, a GC, o João B, Gustavo Goulart B, Milena D, Lucas B, Pan B, Ana Júlia B e Davi C. Quem marcou B acertou, tá? Vou explicar agora cada uma dessas etapas. Embora o Giba tenha trabalhado fotossíntese com vocês, né? Vamos entender isso aqui. É um processo heterotrófico no qual o ser vivo produz sua própria fonte de energia. Justamente o contrário, né? Nos processos heterotróficos, os seres vivos absorvem energia do meio, através da alimentação, principalmente, né? A fotossíntese é um processo autotrófico, tal como a quimiossíntese. Beleza? Então não pode ser A. Vamos pular B, tá? Na fase clara da fotossíntese não precisa de luz. Ora, o nome é fase clara, justamente precisa de luz. E olha, quando eu falo precisa de luz, eu falo assim, ó, precisa de luz diretamente, porque na fase escura eu preciso de luz indiretamente. Como assim, senhor? Na fase clara eu preciso de luz diretamente, porque é ela que vai quebrar a água, vai ocorrer a fotólise da água, fase clara, tá? E a fotólise da água vai liberar íons de H+, para a fase escura. Então, a fase escura só ocorre se antes tiver ocorrido a fase clara. Ou seja, a fase escura depende indiretamente da fase clara, que tem que ter luz. Então, a fase escura, posso dizer assim, cara, a fase escura depende indiretamente de luz, tá? Ela depende indiretamente, mas depende. Tá? Na fase clara da fotossíntese não ocorre a presença, não precisa de luz. Falso, precisa, né? A fase clara da fotossíntese ocorre no estroma e utiliza CO2. Pá, isso aqui é uma sacanagem, né? Sacanagem não, vocês têm que saber isso. Não ocorre no estroma. A fase clara ocorre nas membranas do tilacoide, que é onde está a clorofila. A clorofila está presente nas membranas do tilacoide. Tá? A fase escura é onde ocorre no estroma, né? O estroma ocorre a fase escura. A fase clara ocorre nas membranas do tilacoide. Portanto, quem marcou D não lembrou desse conceito, tá? De estroma e membranas do tilacoide. Na fase escura ocorre a hidrólise da água e conversão de oxigênio. A hidrólise da água, eu mudei essa palavra, tá? Porque o termo certo é fotólise da água. Só que se eu colocasse para vocês fotólise da água, ia ficar meio, né, evidente que fotolise tem que ter luz, né? Para ter a lise com foto, tem que ter luz, que daí seria a fase clara, tá? Essa aqui é um pega-ratão. Quem marcou aí, infelizmente, caiu no meu pega-ratão, tá, pessoal? A resposta certa é a letra B, ó. Para que ocorra a fotossíntese é necessária a presença de clorofila, um pigmento de coloração verde. Aliás, os vegetais são verdes por culpa da clorofila, por causa, né, da clorofila. Então tem só 10 pessoas no páreo. Mas estou gostando, tá funilando, tá funilando. Porque eu vou apresentar. Beleza, vamos passar aqui. Vamos para a próxima, para 23. Tá? Acho que eu vou ter que... Não vou precisar... vou ter que dar uma diminuidinha aqui. Deixa eu só para não fazer cagada, diminuir nessa daqui. Isso. Tá? Vamos lá, 20... Opa! Aqui, ó. A 23. Onde é que ela começa? Aqui, vocês vão ter que ler aqui, tá? Conhecido como o pior acidente nuclear da história e o único a receber classificação 7, nível máximo da escala da Agência Internacional de Energia Atômica, a catástrofe de Chernobyl, tá? Então, para quem assistiu a série, vai acertar essa questão. Ou não. Tá? É um pouquinho mais chato, eu vou dar 2 minutos e meio para vocês.
E aí, pessoal? Vamos lá? Ó, tá, a galera tá dividida nesse aqui, né? A Maria tem na D. Por enquanto. Vamos lá, gente. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Só ficou 4 pessoas. Ah, o Lucas botou agora. Só estão no jogo ainda. Ah, não, a Marina tinha colocado. Marina, João, Gustavo, Luísa, Lucas e Ana. Só essas pessoas, né? 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Alguns ficaram entre D e E, né? Vamos tentar entender aqui, olha só. Aqui fala de radiação, tá? E fala assim, a radiação produz mutações. Para quem não sabe, sim. O Sol emite radiação ultravioleta que pode causar mutação no nosso DNA, lá no núcleo das nossas células. A radiação produz mutações, tendo efeito sobre a hereditariedade, tá? No caso das células do sistema reprodutor masculino, a duração dos efeitos dessa possível radiação vai depender do estágio da espermatogênese. Vocês viram com o professor Giba isso aqui, eu acho, né? Mitose, meiose, produção de gametas. Afetado pela radiação. O efeito da radiação será mais duradouro e mais provável o aparecimento dos efeitos. Aí a galera ficou entre no espermatócito primário e nas espermátides. Então, galera, para vocês acertarem essa questão, vocês tinham que lembrar do nome das células que estavam envolvidas no processo de produção de gameta. Vamos pensar o seguinte, olha só. Não, acho que é melhor eu explicar com a resposta, tá? Então, olha só. Todo mundo errou, tá? Vou explicar o porquê. Essas duas células que vocês botaram, no espermatócito primário e nas espermátides, são células mais finais do estágio. Deixa eu ver se eu... Eu vou tirar aqui o compartilhamento e vou mostrar para vocês onde é que está o espermatócito primário e as espermátides, tá? A resposta é B, espermatogônia, porque ela é uma célula anterior ainda. Deixa eu parar aqui de apresentar para vocês. E... Ó, eu vou abrir aqui uma aba e vou botar aqui, ó. Espermatogênese. Tá? Aí vocês vão ver, vocês vão poder acompanhar o processo como um todo. Tá? Deixa eu pegar aqui. Talvez vocês não tenham lembrado disso, tá? E aí eu vou explicar aqui, ó. Uma janela é essa aqui mesmo. Só me digam se vocês conseguem ver essa imagem aqui, ó. Conseguem ver? Sim? Sim ou não? Sim. Tá. Olhem para cá. Aqui tem os nomezinhos das células, né? Então, tem lá as células germinativas primordiais, que são células praticamente como células do corpo, que essas células germinativas primordiais irão sofrer mitose e formar essas duas celulinhas aqui, ó. Tá? Aqui no exemplo tá duas, mas são milhares, né? Que eu chamo de espermatogônias. Essa espermatogônia que vai sofrer o primeiro processo da espermiação, formando o espermatócito 1. Por que ele é o espermatócito 1? Porque ele é o primeiro, ele é o 1 a sofrer a meiose 1, formando o espermatócito secundário. O espermatócito secundário, chamado secundário, porque ele sofre a meiose 2, formando a espermátide. A espermátide vai passar por processos de modificação estrutural, formando o espermatozoide. Então, a maioria tinha marcado ou o espermatozoide ou o espermatócito primário. Entre espermatozoide e espermatócito primário, o espermatócito primário estaria mais certo. Por que não poderia ter sido espermatócito primário? Porque antes dele ainda eu tinha espermatogônia. E eu poderia ter colocado ainda antes da espermatogônia a célula germinativa primordial. Por que é mais provável e mais duradoura quanto mais no início do processo? É muito simples, olha só. Vamos supor que a mutação tenha sido causada nos espermatozoides, tá? Beleza. Só para vocês terem uma noção, num processo de ejaculação normal, ocorre a liberação de 300 milhões de espermatozoides. Desses, a grande maioria, cerca de 80%, não, são inviáveis, tá? São inviáveis, não chegam lá a fecundar, não chegam nem próximo de fecundar a célula germinativa feminina. Então, se a mutação ocorresse num desses caras, a probabilidade de ocorrer a formação de um gameta, de um zigoto mutante, é muito baixa.
tá? É muito baixa. Se ocorresse antes, vamos supor que desses 300 milhões, apenas 10% sofresse a mutação. Então, eu ia ter 30 milhões. Desses 30 milhões, provavelmente quase nenhum ia chegar lá, tá? Se acontecesse no estágio anterior aqui, ó, bom, se acontecesse 50% desses caras aqui, eu já ia ter 150 desses caras aqui. Tá, e se acontecesse em 80% dos espermatozoides primários? Cara, se acontecesse em 80% dos espermatozoides primários, sei lá, 90% desses caras aqui estariam com problema, então a probabilidade já seria maior. Tá, e se acontecesse num estágio anterior ainda? Se acontecesse nas espermatogônias? Se acontecesse nas espermatogônias, vamos supor que 80% das espermatogônias estivessem ruim. Então a probabilidade de ter um gameta zoado lá na frente é muito alta. Se acontecesse aqui, então, é 100%, né? Se acontecesse uma mutação numa célula germinativa, eu ia ter células germinativas mutantes se modificando em espermatogônias, espermatogônias mutantes se modificando em espermatoses primárias mutantes se modificando em espermátides, em secundários espermátides, espermatozoides. Então, ou seja, por que vocês erraram essa questão? 2 motivos. Primeiro, vocês não lembraram dessa sequência. E segundo, se soubesse da sequência, vocês ainda tinham que saber o seguinte: quanto mais inicial é o processo de mutação, maior é a chance de no final dar erro, tá? Por quê? Na verdade, se aconteceu no começo, eu vou ter células mutantes vou ter células finais vindo de uma célula mutante. Então, a probabilidade de ocorrência de mutação e posterior passagem dessa mutação é muito grande, tá? Então, de novo, ninguém acertou, né? Deixa eu pegar ali, deixa eu ir lá para nossa apresentação. Mas, de novo, ninguém acertou. Eu imaginava que essa aqui ia ser que vocês iam ter mais dificuldade, tá? Porque, realmente, essa é uma questão difícil. Tá? Deixa eu apresentar aqui para vocês agora. Ou seja, voltou todo mundo, pessoal. Todo mundo está vivo novamente, tá? Todo mundo está vivo novamente. Então, eu quero todo mundo participando de novo, tá? Resposta C, letra B, ninguém botou, tá? Vamos lá, agora eu quero a participação de geral. Vamos ver se a gente pega uma questão mais fácil agora. Eu acho que essa aqui vocês vão acertar. Quase todo mundo, eu espero, tá? Vitaminas é uma coisa que vocês estudam bastante. Então, vamos lá. Vocês têm 2 minutos para fazer essa questão, contando a partir de... a partir de... Não foi ainda. A partir de... Agora. Vamos lá, valendo. Um minuto. Tem um pega-retorno nessa questão, tá? Só para avisar. Vinte segundos. Dez, 9, 8, 7. Vamos lá, quem não botou não vai poder botar. 4, 3, 2, 1. Quantas pessoas marcaram? Deixa eu ver aqui. O resto deve estar dormindo, só pode, né? Começou no de Carvalho ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. A E tá suspeita também.
Eu achei que vocês iam se atirar na E, João. A E só tem um erro, tá? O que mais tem vitamina A? É justamente o que tem na E ali, que é, deixa eu voltar ali, ó, cenoura e mamão, tá? Para quem não lembra, cenoura e mamão são boas fontes de vitamina A. Tanto é que a vitamina A ela ajuda a dar coloração na pele. A vitamina A ajuda a bronzear. Tanto é que o cenoura e bronze, né, o próprio bronzeador, cenoura e bronze, deixa a nossa pele bronzeada. Então, para quem come cenoura e mamão, tá comendo boas fontes de vitamina A. O problema é que aqui diz, né, submeter a mãe a uma dieta de restrição, ou seja, fazer com que a mãe não coma cenoura e mamão. E aí é ruim para a mãe. Então, o que diz aqui? Aqui, né, traz um texto lá do Ministério da Saúde, né, o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A. Eu trabalhei com vitamina A, tá? Então, eu vou botar essa questão justamente porque eu trouxe para o meu assadinho ali. A vitamina A ela pode aparecer como ativada ou pré-ativada, tá? A gente pode chamar a vitamina A de ácido retinóico ou palmitato de retinol, tá? É a mesma coisa, são precursores da vitamina A, digamos assim. Tá? A gente chama ela de vitamina A, mas os precursores podem ser chamados de ácido retinóico ou palmitato de retinol. E boas fontes de vitamina A são alimentos de origem animal, fígado, gemas de ovo, leite integral e seus derivados de leite integral como manteiga e queijo, tá? A gestão de alimentos transgênicos como milho e soja. Cara, milho e soja até tem um pouco de vitamina A, tá? Mas a ingestão de alimento transgênico não é legal, né? A gente não sabe o que o transgênico faz no corpo. Suplementação da mãe com polivitamínicos antes e durante. Durante e. Peraí. Antes e. Não. Antes e durante a gravidez. Pois seu excesso não é prejudicial. Para quem não lembra, quando estudaram a vitamina A lá, tinha dois grupos de vitaminas, as hidrossolúveis e as lipossolúveis. Vitaminas do tipo lipossolúveis, a gente não pode comer em excesso porque elas acumulam no corpo. A vitamina A é um tipo de vitamina lipossolúvel, lembra? DECA, D-E-K-A, são vitaminas lipossolúveis que o seu excesso faz tão mal quanto a sua falta. Então, a suplementação, é costume a mãe suplementar com polivitamínico antes e durante a gravidez. É comum fazer isso. Porém, era bem o projeto que eu trabalhava. Essa suplementação da mãe deve ser somente com o que a mãe precisa. O polivitamínico traz coisas que a mãe não precisa. E essa coisa que a mãe não precisa, se está sendo consumida em excesso, vai fazer mal. Então, cuidados, mamãezinhas. Não consumam polivitamínicos, tá? Não consumam. Por quê? No polivitamínico tem vitaminas que não estão em falta em vocês. E essas vitaminas que não estão em falta podem se acumular, causando mal, tá? Fazer testes genéticos do exame pré-natal que aponte a deficiência para tratamento na fase uterina. O teste não deve ser genético. A deficiência é nutricional. Então, se a deficiência é nutricional, não tem a ver com a genética, né? Tem a ver com a nutrição da mãe. O teste deve ser sanguíneo. Submeter a mãe a dieta de restrição. Não vale, né? Eu acabei de falar, tá? Bem boa essa. A maioria acertou. Então, vamos lá para 25. Deixa eu vir aqui para 25. Essa é bem boa também. Deixa eu só para não correr o risco de fazer cacaca de novo. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para vocês, tá? Ver se eu vou conseguir na outra aqui diminuir mais um pouco ainda. Agora vai. Fica muito pequeno, não dá para enxergar, só. Se ficar muito pequeno, não dá para chegar? Não dá. Vocês estão vendo no celular, né? Não deviam. Eu tô vendo no computador, mas se eu tivesse vendo no celular é porque eu não tinha computador, né, só? Quem vê no celular não vê porque quer. Às vezes vê porque quer, porque é mais prático, porque fica deitado. Porque às vezes vocês têm computador também. Mas tudo bem. Vamos lá, leiam a questão que eu passo as alternativas aí. 2 minutos.
Beleza, vamos para as alternativas agora. Vamos lá, 20 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Parabéns, pessoal. Olha, me surpreenderam, tá? Me surpreenderam mesmo. Essa é uma questão que tem alguns detalhezinhos que a gente tem que ajustar, tá? Vamos ver aqui, ó. O colesterol LDL, conhecido popularmente como mau colesterol, o LDL é o LUN, lembra? O LUN é o mau. É uma proteína hidrossolúvel. Não, né? É uma proteína lipossolúvel. Então não é solúvel em água. Esse aqui tá o erro. O colesterol LDL é conhecido como bom colesterol. Não, é conhecido como ruim. O colesterol LDL auxilia na capturação e remoção do colesterol HDL. É o contrário. O HDL que faz a capturação e a remoção do LDL. O colesterol HDL se acumula nos vasos sanguíneos, formando placas na parede dos vasos. É o contrário. É o mau colesterol que faz isso. Ou seja, na questão C, traz tudo o que vocês precisam saber. É aquela questão que o Enem faz assim, aluno, caso tu não saiba alguma das 3, 4 coisas que estão de informação aqui, agora tu vai saber. O colesterol LDL é o mau colesterol e é uma lipoproteína de baixa densidade, por isso LDL. Lipoproteína de densidade low, baixa. Por possuir uma grande quantidade de lipídios, é capaz de se acumular na sua sanguínea, por isso que ele se acumula e forma a aterosclerose. Já a lipoproteína de densidade alta é conhecido como bom colesterol. E é uma lipoproteína de alta densidade, né? Por isso que não está dizendo. Com isso, por possuir baixa quantidade de lipídios, a quantidade está relativamente. É uma relação inversa, né? Quanto maior a quantidade de lipídios, menor a densidade. Ou quando maior a quantidade de lipídios, quanto mais baixa a quantidade de lipídios, maior a densidade. Quanto mais alta a quantidade de lipídios, menor a densidade. Por aí vai. Tá? Então é uma questão muito, muito boa. Parabéns para quem acertou. É uma questão difícil, tá? Não é uma questão fácil. Vocês estão bem, bem de boa na parte da bioquímica, né? Que caiu bastante questões de bioquímica até agora. Vocês estão bem, bem tranquilos na parte da bioquímica, tá? Tô gostando de ver. Todo mundo acertou, né? Então todo mundo que respondeu ali tá no paro ainda. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Se vocês quiserem debater alguma coisa, né? Vocês a gente pode debater, tá? Mas por enquanto vocês estão indo bem, né? Ó, essa aqui também é uma boa questão. Deixa eu só dar uma diminuidinha aqui, bem básica. Deixa eu só voltar lá para não fazer aquela cacaca ali. Só uma diminuidinha. Aqui. A gente consegue dar uma... Conseguem ver agora? Conseguem, né? Vamos lá, 2 minutos para vocês.
Vamos lá? A maioria marcou letra D, tá? Essa questão, eu tentei fazer um pegadão, acho que não rolou para muitos, mas vamos ver aqui, ó. Ela traz ali um texto, né? Aliás, pessoal, esse blog saúde aqui é um bom local de referência para possíveis questões, tá? Ali fala muito, né? Um site governamental, portanto, fala muito de questões alimentares e nutricionais, tá? Então, o texto, eu trouxe aqui para vocês o seguinte, ó. Eu queria saber do sódio, tá? Mas no sal de cozinha, para quem lembra do sal de cozinha, é o cloreto C menos de sódio Na+. Então, eu quero saber do sódio, mas tem o cloreto. E ainda, para quem lembra, o sal também é iodado, né? Então, olha só, se a pessoa pensasse no iodo, a resposta seria a letra C, componente dos hormônios da glândula tiroide. Tá? Lembra que lá na tiroide a gente tem o T3 e o T4? O triiodotiroidina e tetraiodotiroidina. Então, quem pensasse no iodo poderia marcar C. O senhor quis saber do sal. No sal tem iodo, o iodo é C. Né? Você poderia ter pensado nisso. Mas eu quis saber do sódio. Tá? Eu quis saber do sódio. Contração muscular e coagulação sanguínea. Cara, o sódio até... Para que eu tenha contração muscular, eu tenho que ter o cálcio. Tá? E coagulação sanguínea também. Embora o sódio ajude na transmissão do impulso nervoso. Para contração muscular tem que ter recrutamento das fibras, né? Então, até assim, talvez poderia pensar que o sódio no músculo e tal, mas não para coagulação. Componente da hemoglobina e esmalte dos dentes. Não, a hemoglobina é o ferro, o esmalte dos dentes é o cálcio. Componente dos hormônios da glândula tiroide, né, é o iodo. Participa da síntese de glicogênio e equilíbrio hídrico, né? Síntese de glicogênio é a glicose, que participa diretamente, e equilíbrio hídrico até poderia ser. Né? Mas aqui, ó, regulação do equilíbrio hídrico, né? A bomba de sódio e potássio, e participa da transmissão do impulso nervoso e do relaxamento muscular, tá? E aí, né, então a gente tem lá a transmissão do impulso nervoso com a liberação com a despolarização da membrana, né, com a abertura dos canais voltaicos dependentes de sódio, então canais de sódio voltaico dependentes, relaxamento muscular também, tá? Então uma questão bem provável de aparecer também, tá? Alguma coisa que envolva o sódio e o sal. Ó, uma doencinha lá, tá? Vamos ver aí como é que vocês saem. Uma doencinha. Essa aqui é boa, acho que vai ter pegar ratão aqui. Acho que a galera vai se atirar. Ó, todo mundo marcando a B. Mais alguns segundinhos, se alguém quer mudar de opinião, alguém que não marcou ainda, que tá vivo, quer trocar, quer botar? Não? Então, parabéns, todo mundo acertou, tá? Aqui fala, né, no texto, traz a tuberculose,
Aí traz relato da Organização Mundial da Saúde e tudo mais, tá? Aí traz alguns dados, né? 76 mil novos casos, 4,6 mil mortes em decorrência dessas doenças. A partir das informações contidas no texto e no seu conhecimento, assinala a melhor maneira de diminuir a transmissão da tuberculose. Tu vê que eu fui bem específico, né? Diminuir a transmissão, tá? Eu não tô falando assim, eu não quero mais que existam casos. Eu quero diminuir a transmissão. Claro que diminuir pessoa que não tem como transmitir, né? Então tem que ser levado em conta também isso aí. O uso de retrovirais em pessoas contaminadas, não, porque a tuberculose é uma doença bacteriana aqui, ó. Bactéria, micobacterium, né? Então eu não posso usar retroviral, isso aqui é para vírus. Vamos pular a B, porque é a resposta certa. A tuberculose é transmitida por contato sanguíneo, logo deve ser evitado esse tipo de contato somente. Não. A tuberculose é transmitida, né? Pode ser transmitida por outras partes do corpo também. A tuberculose pode ser transmitida pelo contato, por gotículas de saliva, pelo toque, tá? Então, né? Normalmente, casais, se um casal tem tuberculose, normalmente o outro vai ter também, porque dormem junto, compartilham tecidos domésticos, por aí vai. Usar repelente, visto que a transmissão ocorre da picada do mosquito. Não, tuberculose não é para mosquito. O uso de retrovirais em pessoas já infectadas e vacinação beta-HCG para criança. O problema aqui é antirretroviral para quem está infectado. Porque está infectado tem que ser antibiótico, não retroviral. Tá? Então, vacinação em crianças. Todo mundo aqui deve ter se vacinado contra a tuberculose. O uso de antibióticos para quem já está doente, juntamente com o isolamento, evitar o contato com essas pessoas, principalmente em ambiente fechado, sem ventilação. Tá? Então, todo mundo acertou. 28. Essa aqui nós vamos separar o joio do trigo. Né? Essa aqui nós vamos separar o joio do trigo. Deixa eu dar só uma aumentadinha nela aqui. Ó. Tá? Vai ficar mais fácil para vocês enxergarem. Tá? Olha lá. Essa aqui eu acho que a gente vai ter um ganhador, hein? E aí, pessoal? E aí, todo mundo marcando E, se aí tiver errado, como é que fica? Leiam com atenção. Acho que no próximo eu vou pedir para vocês me mandem inbox, para não ter tipo, muito. O fulano marcou E, o Beltrano também, eu vou de E. Tá, todo mundo marcou E. Então, só para vocês verem, aqui tá a explicação. Opa, correta. Por quê? A composição, a contaminação química altera a composição.
é todo e qualquer tipo de substância que eu jogar nela que vai interagir, vai causar uma reação com a água. Então, vai alterar a sua composição. A poluição, a contaminação física, não ocorre reação. Porque quando a gente fala em reação, a gente está falando em reação química, tá? A física não reage quimicamente com a água. Por exemplo, eu jogar um isopor na água. Eu estou contaminando aquela água com partícula sólida que não vai reagir com a água, tá? Então, a principal diferença da A para E é justamente assim, ó, que tanto na A quanto na E falam que na A altera a composição química, né? Na E também. Só que a física diz, assim como a química, reage com a água. Não. A contaminação física não ocorre a reação com a água. E a gente trabalhou isso lá em ecologia, tá? Os tipos de poluição. Tem no livro de vocês também. Né? Então, a física não reage com a água, porém afeta negativamente o ecossistema, porque pode causar dano ambiental aos outros organismos. Vocês imaginam um peixe, uma tartaruga e engolir um isoporzinho, né? Uma borrachinha, um alumínio e por aí vai. E a biológica é a introdução de organismos ou micro-organismos estranhos àquele ecossistema, tá? Aqui, então, eu acrescentei a parte de organismos que não são micro. Por exemplo, a gente pode ter casos de, né, espécies exóticas invasoras, que não são micro-organismos. Por exemplo, mexilhão dourado, vários tipos de peixe, vários tipos de parasitas e por aí vai, que não necessariamente são micro, tá? Então, essa aqui eu teria que ainda acrescentar. A biológica é a introdução de organismos, micro-organismos ou não, né, naquele ecossistema. Tá tudo certo também. Estamos bem até agora. Vamos ver se a gente consegue terminar aqui, ó. Bom, essa aqui eu não vou falar nada, porque tudo isso que eu tô falando vocês estão acertando até agora. Deixa eu só pegar aqui, ó, pra gente baixar um pouquinho. Deixa eu ver se cabe aqui. Acho que vai caber tudo aqui. Tá, vai lá. Só mais essa, pessoal. Vamos lá, vocês conseguem. Todo mundo marcando B. Mariana também, Inácio também. Não teve ganhador hoje, né? Porque todo mundo acertou. O vírus foi necessário para que houvesse um controle biológico, visto que não existia um predador natural para que controlasse o crescimento da população da coisa. Isso é uma coisa, pessoal, que pouco é falado. Vírus não é sempre ruim. E o conceito de controle biológico é a introdução de organismos vivos para N situações, tá? Uma delas eu acabei de trazer para vocês, beleza? Pessoal, foram muito bem, porque chegou aqui até agora, tá? A gente parou na 29, eu vou ter mais uma aula com vocês essa semana, eu vou pedir para que eu tenha mais uma aula para recuperar a semana passada, tá? E a gente, para recuperar a aula de ontem, e a gente vai seguir aqui, tem que ter um vencedor. Mas parabéns para quem chegou até aqui, tá bom? Vocês estão no páreo. E, né, nessa próxima aula, vai valer para todo mundo também, tá? Então, mesmo quem é assim, tipo, eventualmente, já errei a questão, não posso responder. Cara, participa, porque eu tô trazendo questões que são muito prováveis de aparecer algo parecido com isso na prova, beleza? Então, boa semaninha para vocês. Eu vou pedir para o Pedro ou a Carol
ajeite um horário para a gente recuperar a aula que a gente perdeu ontem, beleza? E assim a gente vai, né, terminando essas 50 questões aí que eu fiz inéditas, e depois a gente vai para o modelinho tradicional de questões do Enem, tá bom? Beijo no coração de vocês e até mais. Para quem... alguém tinha me mandado, tá, para pedir material, né? Eu tenho material pronto, tá? Então eu vou mandar para quem me pediu pelo WhatsApp ali. Desculpa, eu não respondi, mas eu vou responder todo mundo que me pediu ali e vou encaminhar o material que eu tinha prometido, tá bom? Então um beijo no coração de vocês e até mais. Dente ao professor aí. Tchau, pessoal. Feito, senhor. Valeu. Valeu, Gu. Valeu, tchau. Fui!